senhores, estamos chegando por aqui com mais um episódio, finalzinho de semana do Lex News, podcast jurídico, nosso Podlex, mais um braço aqui do nosso podcast, que é o Lex News, trazendo sempre uma notícia que foi bombástica aí durante a semana para nós discutirmos aqui. Sempre trazemos um especialista na área para o tema que nós vamos debater, ou que nós vamos comentar durante a semana. E para hoje nós estamos aqui com o Dr. Marco Antônio, especialista em direito criminal, e nós vamos falar sobre o caso Léo Lins. Quais os limites do humor? Quais os limites da liberdade de expressão? Então, com vocês, Dr. Marco Antônio, fazendo as suas considerações iniciais, e logo após nós iremos ler aqui a matéria de hoje que o Dr. Marco Antônio irá comentar. Fique à vontade, meu amigo, para suas considerações iniciais. Boa tarde, boa noite, bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui com meu amigo Damião, um cara que tem uma estima, tem um carinho muito grande. E eu sei que vai ser uma tarde de aprendizado, de conhecimento, a gente poder falar um pouquinho daquilo que nós sabemos e até aprender um pouquinho, cada um com o outro aqui agora. Agradeço e fiquem aí que teremos muita coisa boa hoje ainda. Pessoal, pois é, hoje nós temos então um tema quentíssimo, né? Um tema quentíssimo que é essa questão da liberdade de expressão, quais os limites. É o caso Léo Lins, condenado. Entenda a sentença, eu vou ler para vocês aqui a matéria do G1 de São Paulo, que traz esse tema. Léo Lins condenado, entenda a sentença contra o humorista. Justiça condenou o humorista devido ao seu show de humor chamado Perturbador. Contém declarações preconceituosas contra diversos grupos minorizados. Defesa fala em censura. O humorista Léo Lins, de 42 anos, foi condenado a 8 anos e 3 meses de prisão por propagar discursos considerados discriminatórios contra diferentes grupos sociais durante um show de stand-up comedy publicado na internet. A decisão proferida pela Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo também impõe ao comediante o pagamento de multa e indenização por danos morais coletivos. Ainda cabe recurso. Doutor Marco Antônio, o que você entende na seara criminal dessa condenação do humorista Léo Lins? Se foi uma condenação justa, se foi uma espécie de perseguição, ou se de fato nós estamos vivendo no Brasil uma censura com relação à liberdade de expressão? Antes mesmo de começar a entrar nesse tema, eu acho interessante a gente tentar entender quais são as sentenças no país. A gente tem que tentar entender, porque existem 3 tribunais no Brasil hoje. 3. O social, que é a sociedade que cobra, a sociedade que pede, grupos que estão sempre cobrando. Há o tribunal político, que é quando você está de um grupo ou de outro, e o tribunal, que é a nossa justiça. Só que nossa justiça hoje, ela é muito contaminada por esses outros 2 tribunais. Tanto o tribunal político e tanto o tribunal social. Esse é o entendimento. Começo por aí, por quê? Entendo sim que haverá de ter uma penalidade, porque realmente ele excedeu. Ele não é humorista que eu gosto, eu não gosto do tipo, do molde que ele trabalha, ele é muito ofensivo o tempo inteiro. Ele é o tempo inteiro, mas acho que houve uma exacerbação na penalidade, no meu entendimento. Porque ele foi punido conforme 3 leis. 3 leis. A 7.716 de 89, que é preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ele foi enquadrado nesta, foi enquadrado na 13.146 de 2015, discriminação contra pessoa deficiente agravado pelo contexto de atividade cultural destinada ao público. Certo? Tudo bem, essas 2 leis são leis anteriores ao fato, são anteriores ao programa. E até me perguntaram por que eu não falo do programa. Porque eu não quero incentivar as pessoas a estarem indo lá procurar. Porque até quem promove a busca, quem promove, está ali curioso para saber, está divulgando também. Eu evito de falar, eu sei o nome, eu sei onde que está, eu vi até para poder comentar. Então, essas 2 leis,
dariam, pela que a sentença da juiz deu 2 anos e 6 meses, daria um semiaberto. Mas a juíza, erroneamente, ela usou uma lei de 2023, que é a 14.532, que trata da chamada racismo recreativo. Ou então a lei da piada, onde a pessoa exacerba, quando a pessoa exagera, quando a pessoa usa a piada com forma pejorativa, destruindo classes, destruindo ambientes, destruindo pessoas. Então é uma piada destrutiva. Bem que eu não acredito que nenhuma piada seja construtiva. Sempre que você produz uma piada, você está pegando um ponto fraco da pessoa, ou de algum lugar, ou de alguma coisa, para criar um humor em cima daquilo. Porque senão ela não funciona. Agora você tem que saber qual que é a quantidade, como que foi feito isso. Ele exacerbou. Eu, pessoalmente, eu acho que essa sentença, ela vai cair. Vai cair justamente por causa dessa lei de 2023, que é a 14.532. Porque ela usou uma lei para agravar a pena dele. Ela usou uma lei para agravar. Nenhuma lei no país pode retroceder aos fatos para penalizar. O que a gente chama de bona parte. Nenhuma lei pode ser má na parte, não pode ser má pro cara. Ela tem que ser boa para ele. Você cometeu um crime há 10 anos atrás, eu entro na justiça, consigo criar uma lei para te penalizar 10 anos atrás? Não, não pode. Então eu acredito muito que essa pena dele vai diminuir justamente por esse erro. E outra, o Mendonça, o ministro do Supremo, ele em 2023 também foi impetrado pelo Tribunal de São Paulo um pedido de liminar para que seja suspenso todos os direitos dele, de trabalho, de humor, de tudo. Foi negado. Então, um bom advogado entrando no Supremo já tem uma precedência de um julgado que deu direito ao Léo de trabalhar, deu direito de falar, não exceder. As pessoas têm que entender isso. Ele excedeu. Ele foi além. Ele deveria ser punido, sim. Sim. Muito punido. Só que o que acontece nesse país... E outra, ressaltar, que vai cair com Mendonça. Porque ele começou, vai quando chegar lá, vai direto para ele. Vai nele. Ele já deu uma sentença favorável pro Léo. O que ele vai fazer? Ele vai revisar essa sentença. Provavelmente essa sentença deve diminuir muito ou ser extinta por causa do erro da juíza. Então, é isso que a gente tem que estar preocupado. A discussão que a gente vê muito hoje não é uma discussão nem política, não é uma discussão nem jurídica, é uma discussão política. Até quando há o direito de alguém usar a palavra para denegrir uma classe social, denegrir grupos? Isso que é a discussão. Tanto que o Partido Liberal, ontem mesmo, já vão fazer um projeto de lei para evitar que seja punido pessoas que façam isso. Criando regras para evitar que seja punido. Ontem mesmo. E outra coisa que eu acho que deveria ter. No Brasil, eu te pergunto, a pena serve para quê, Damião? Para que serve a pena no Brasil? No Brasil, a pena serve para castigo, né? No Brasil é uma espécie de castigo, não é para socializar o condenado, ressocializar, não é. Então, a pena tem um caráter de punição, de castigo mesmo, né? A pena, ela no Brasil, ela é vingativa. Vingativa. A pena no Brasil é vingativa. Eu estou ainda na comissão carcerária estadual, né? Hoje não pode falar carcerária por causa do regime militar, então desvinculou. Hoje é penitenciária, é comissão penitenciária. Me redimo aqui pelo meu erro. Eu estou desde 2014. 2014. Nenhuma pena no Brasil ela é retributiva, ela é punitiva. A pena retributiva, ela tem que retribuir para a sociedade o dano que o cara causou. E não foi. Se o Léo Lins, hoje, tivesse uma sentença, Léo Lins, você vai ter que fazer um podcast semanal de 2 horas, trazendo todos os grupos que você ofendeu. Dando voz, visibilidade, imagem. Imagina a repercussão que se ia dar. Ele, 1 hora com o grupo
lá quilombola, uma hora com afrodescendente, uma outra com pessoas de PCD, uma outra do LGBTI. Imagina a repercussão que isso ia dar. Qual que seria a pena? Seria uma pena educativa. Porque o Léo Lins hoje, quando ele sair, e se sair ileso, é um protesto deputado federal, é um protesto deputado estadual, porque deu mais visibilidade. Ele tem milhões de seguidores. Milhões. Se ele toda segunda-feira, ou terça-feira, ou quarta-feira, 2 horas por semana, traz um líder X, líder de um grupo de lésbicas, vem aqui, fale um pouquinho do seu trabalho, fale de tudo que vocês passam, nos conte um pouquinho da história, como foi criado o grupo. Quilombolas, qual a situação de vocês hoje? O que nós podemos fazer? Olha a visibilidade, olha que pena diferente. Seria uma pena retributiva. Esse grupo que ele ofendeu teria visibilidade. Esse grupo que ele ofendeu seria conhecido. Não, eles preferem dar 8 anos, que não vai cumprir. E 2 horas de podcast, 2 horas trabalhando dentro desses movimentos, para ele conhecer a realidade dos movimentos. Qual que é a pena que ia funcionar mais? Essa pena que eu acredito que vai cair? Eu sou contra totalmente o que ele faz. Quero que vocês que estão aí saibam. Eu tenho amigos em grupos, faço passeata com o movimento negro, ando com o movimento negro, não sou radical. Eu sou pela legalidade. Então a pena ela tem que ser retributiva. Qual a retribuição que está dando para esse grupo? Milhares de pessoas procurando o vídeo para ver, para morrer de rir. O que esse grupo está ganhando? Nada, Lin. Nada. Damião, nada. Nada. Então, por que a gente não muda isso? É uma pena exacerbada? É. Certa? É, porque tem a lei que dá a punibilidade. No máximo que ele ia pegar, se ela não usasse a de 2023, ele ia pegar 4,6, 4,8, semi-aberto. Com uma boa negociação, ele poderia ficar até na rua. Então, você não é contra a condenação, você é contra o excesso da penalidade que foi imposta para ele de 8 anos e 3 meses em regime fechado. Sim. Até mesmo porque num país em que se rouba o dinheiro dos aposentados e não acontece nada com quem faz isso, chega a ser realmente uma coisa muito discrepante, né? Embora eu não concorde, até mesmo porque nordestino como sou, seria impossível eu concordar com esse tipo de piada sem graça, completamente sem graça. Eu também não sou fã. Agora, de fato, eu concordo com sua fala de que a pena foi exacerbada, foi uma pena absurda, né? E é importante que a gente deixe isso claro aqui. Agora, eu queria te perguntar por que isso acontece com o nosso judiciário? Não são pessoas capacitadas, Marcão? Não são pessoas que passaram por um concurso público, que conhecem a lei, principalmente a lei penal e processo penal, que sabe como funciona a dosagem da pena? Por que penas como essas acontecem no Brasil? E não só no caso do Léo Lins, mas como outras penas também que extrapolam muito, até mesmo o próprio crime cometido. Cara, é um tema difícil de ser discutido, porque tem um ditado que cabeça de juiz é igual fralda de criança. A gente nunca sabe o que é que vai vir. Eu acho que o maior problema nessa situação é o que eu falei no começo. É o tribunal social. É o tanto de pessoas que foram para cima e foram para cima. Isso vai criando, porque o nosso judiciário, ele não é mais imparcial. Ele deixou de ser imparcial. Se você olhar o nosso Supremo... Isso é muito sério o que você está falando aqui, viu, Marcão? A maior parte... Se você olhar o Supremo, tirando um ou outro, que eu não quero citar nomes, você está vendo sempre que são sentenças que estão coladas com alguma decisão ligada partidária. Aí você pega quem foi, quem indicou, quem não indicou, mas voltando para a primeira instância, que é nesse caso, é de assustar. É de assustar. Sim. Porque a gente vê penas... um cara que pegou um helicóptero, desceu no interior de Minas, com toneladas de cocaína, não deu nada até agora. Nada. Aí vem um outro monstro que foi de roubo de merenda. Me perguntaram esses dias se o cara que rouba merenda é pior ou maior do que o cara que vende droga. Eu falei, estão no mesmo patamar. O cara que rouba merenda de um menino que sai de casa, tendo só uma alimentação, que talvez seja aquela que ele vai ter na escola, para mim ele é um traficante de vidas.
ele está acabando a esperança daquela criança. Ela, o único momento que ela tem para comer. O traficante, você vai comprar, o outro vai comprar, o outro vai comprar. Ele está lá. Mas a criança não, ela está passando fome. E o cara que rouba o dinheiro da merenda, que rouba o dinheiro do INSS, que rouba o dinheiro de uma previdência, está tirando de quem mais precisa. De quem mais precisa. De quem mais precisa. Então o nosso judiciário tem que ficar mais ágil. Mas é o quê? Bons advogados. Eu escutei uma coisa mais interessante. Se você paga bem, sentença não vem. É. Marcão, olha só, segundo a sentença, as apresentações de Léo Lins incentivam a propagação de violência verbal e fomentam a intolerância. A decisão afirma ainda que a liberdade de expressão não é pretexto para o proferimento de comentários odiosos, preconceituosos e discriminatórios. Você concorda com essa parte da sentença? Concordo. Essa eu concordo. Porque realmente ele exagera. Se você vê, ele exagera, mas exagera o tempo inteiro. Porque existe a piada de mau gosto e existe a piada mal feita. Para mim, ele é uma piada mal feita, porque ela ofende classes. Pô, o nordestino, cara, é batalhador, nordestino é lutador, nordestino é o cara que tá ali vivendo, cara. Sofrimentos que nós não temos aqui. Uma falta de água, uma falta de... não tem a saúde pública, não tem nada. Aí pega um cara aqui e vai meter o pau neles, falando mal deles. Ou pega um grupo lá de afrodescendentes que tem uma história trágica, né? Porque não vieram pra cá... Sofrida. Não vieram pra cá passear, vieram escravizados. Sim. Vieram em navios negreiros, vieram acorrentados. Quantos morreram nessa viagem, né? Não Tá, ficou aí você claro. usar isso... Como piada. Isso não é piada. Não é piada. Isso é mau gosto. E é importante esse ponto, e eu queria que você fizesse um comentário sobre o que diz a defesa do Léo Lins. Ele fala, a defesa diz o seguinte: trata-se de um triste capítulo para a liberdade de expressão no Brasil, diante de uma condenação equiparada à censura. Ver um humorista condenado a sanções equivalentes às aplicadas a crimes como tráfico de drogas, corrupção ou homicídio por supostas piadas contadas em palco causa-nos profunda preocupação. Você concorda ou discorda com essa fala da defesa? Em partes, algumas coisas eu concordo, outras não. O quê? Porque, primeiro, a gente não pode justificar a liberdade de expressão com a liberdade que o Léo tem. Ele exagera. Ela é libidinosa, ela é atacante, ele é um facão. Ele corta aonde dói mais. Ele corta naquelas dores que a gente não sente. Eu sinto que eu sou negão, sou do movimento, eu sinto, eu já passei por isso. Então ele não sente. Então a sua liberdade é uma liberdade de respeito, uma liberdade que não pode extravasar. Você pode fazer uma piada, mas você não precisa extravasar uma classe, você não precisa destruir. Você não precisa acabar com a classe. Agora, que realmente a sentença foi equiparada. O homicídio começa com 8 anos, homicídio simples. Então, assim, é uma pena... E é pesada, né? Fechado, né? Ele vai ter que começar a cumprir fechado. Então, uma pena complicadíssima. Mas a pena tinha que ter. Mas eu acho que se desse a pena retributiva, ele não faria nunca mais. Porque não vai pegar essa condenação. E você falou uma coisa importante, uma pena retributiva, como a que você falou, né? Essa possibilidade do cara ser condenado, por exemplo, a fazer um podcast ouvindo pessoas que ele criticou, que ele fez a piada de mau gosto, isso seria uma ideia fenomenal. Agora, me parece que a nossa justiça também está andando bem a passos lentos para a evolução que tanto se busca, né, Marcão? A nossa justiça, ela é arcaica. A nossa justiça parece que parou no tempo. Nosso Código Penal é da década de 40. Ele tem atualizações, né, porque a própria sociedade exige isso. Aí vem leis à parte, como a Maria da Penha, o tráfico de droga, a própria lei de código de trânsito, que naquela época não tinha carro que não andava mais de 100, hoje carro anda a 300 por hora. Então, leis que vão sendo criadas para isso. Então, na maioria dos casos, as nossas leis são muito antigas. O problema é morosidade. Morosidade em penalizar. Morosidade. Se a pena fosse imediata, os Estados Unidos, em algumas eles chamam de chapaturas, outros chamam de delegacias, outros chamam... Você vai direto a um juiz com 48 horas. E dependendo, o juiz já te penaliza ali na hora. Na hora. Opa, você estava 150 no carro?
partir de amanhã, 40 horas depois, amanhã você já está cumprindo isso, isso e isso. Só quando é casos de repercussão muito maior, demora um pouco. Mas casos pequenos, o cara tá de moto ali fora, cortando um grau. A coisa mais interessante que eu vi tá acontecendo lá no Ceará, lá em Fortaleza. Eles fizeram um grupo da polícia que grava os caras fazendo grau. Pega a placa, descobre o nome do cara, já vai com a sentença na casa do cara, falou assim, meu amigo, nós viemos aqui, já tem uma sentença de busca e apreensão da sua moto, porque você fez grau nesse dia, isso é crime disso, é crime disso, já sabe se o documento do carro está em dia, se não está em dia, e por gentileza, você vai nos acompanhar que nós vamos tornozeleira de 90 dias para você. A moto está apreendida e se você tem a carteira, a habilitação é suspensa imediata. Se você não tem, você fica um ano sem poder tirar. Isso dá resultado. Agora, quando o cara mata, atropela, vai andando para casa e a família chorando, e no outro dia ele está dirigindo, que justiça é essa? Que justiça é essa? Não existe justiça. Porque a justiça, se ela não for imediata, ela é tardia. Se ela é tardia, ela perde o efeito. Não passa de injustiça manifesta. É importante, Marcão, eu estava pensando se eu iria fazer isso aqui, mas eu acho que é importante fazer porque sempre tem aquelas pessoas que gostam de emitir opinião sem conhecer os fatos. Sim. Ah, não, principalmente porque hoje as pessoas estão também colocando tudo sob um viés político, né? Ou de direita, ou de esquerda, ou de PT, ou de PL, e isso está ficando muito chato também, né? E as pessoas estão perdendo um pouco do senso do que é, de fato, justo ou injusto, do que é direito e do que não é direito. Então, para que as pessoas entendam um pouco do que aconteceu no caso do Léo Lins, que eu também concordo e sou adepto à sua ideia de que a pena foi exacerbada, foi uma pena, de fato, muito dura, mas é importante que a gente saiba também que é necessário ter alguns limites para aquilo que prejudica, que fere o outro, que machuca o outro. Uma das piadas que o Léo Lins fez nesse vídeo, que inclusive alega-se que ele fez no palco, só que depois foi colocada na rede. Foi disponibilizado na rede por ele ou pela equipe dele. 3 milhões de visualizações em menos de 15 dias. Em menos de 15 dias, 3 milhões de visualizações. O maior número de visualizações que nós temos aqui no Podilex, que a gente leva conteúdo jurídico de primeira qualidade, eu acredito que é 2.000 visualizações. E é levando conteúdo bom para as pessoas. Então imagina, 3 milhões de visualizações expondo pessoas ao ridículo. E aqui, uma das piadas que ele conta sobre crianças com hidrocefalia, ele teria dito que no interior do Ceará, a cabeça dessa criança seria a única fonte de água. A família teria inclusive instalado um poço nela. A outra piada sobre indígenas, ele fala o seguinte: alguém dá um espelho para esse índio para ele parar de chorar. Outra frase ligada ao tema seria: como eu respeito as tradições, a tribo não tem Wi-Fi, então não vão ver a piada. Sobre nordestinos, ele fala o seguinte: ele teria afirmado que uma viagem ao Nordeste revelaria pessoas com aparência primitiva. Chegou a comparar um nordestino a um caranguejo que, segundo ele, anda em 2D. As fontes não transcrevem a piada na íntegra. Damião, eu discuti o que ele falou. Dói, porque ele tá... Eu fico envergonhado de alguém que faz um negócio desse. Mas eu colocar ele na cadeia, não vai mudar, não. Não vai. E tem mais aqui, Marcão, ele sobre homossexuais, uma das piadas de maior gravidade, né, conforme o resumo da sentença, sugere que pessoas gordas comam homossexuais sem uso de preservativo. O objetivo seria contrair HIV e, consequentemente, emagrecer. Ok. Imagina se a sentença dele a partir de amanhã é chamar homossexuais... Caramba, olha o nível de uma piada dessa. Não, isso não é piada. Isso é mau gosto, é o que eu te falei. Isso é mau gosto. Piada é uma coisa, isso é mau gosto. Isso é mau gosto, desrespeito, descaracteriza a sociedade, descaracteriza pessoas, descaracteriza a origem. Não, e tem mais, tá? Pasme que ainda... Eu vi tudo isso já. Pois é, sobre pessoas negras.
a referência a pessoas negras, segundo os autos processuais, seria de que elas já nasciam empregadas durante o período da escravidão. Sim. E, ainda assim, achavam ruim essa condição. Novamente, não há transcrição literal disponível publicamente. Sobre os judeus, uma menção à quarta-feira de cinzas como sendo um feriado para judeus também é citada entre as suas piadas. Então, de fato, de um mau gosto fora de série. Mau gosto e responsabilidade. É um cara... Eu detesto ele. Eu não... Pode processar, eu te detesto. Se detestar alguém... Detesto ele, é horrível. E pra mim também, horrível é quem paga pra ver isso. É pra quem divulga isso. É pra quem... Essa sociedade que eu tô falando. Essa sociedade hipócrita, falsa, que paga pra ver o ingresso e chega lá fora. Ai, que absurdo. Mas pagou pra ver? Fomenta essas nojeiras. Fomenta essas coisas ruins. Aí adianta ficar essa... Ele só tá tendo visibilidade, só tá aumentando. Manda ele 2 horas por semana. Segunda, homossexuais. Terça, lésbica. Quarta, negras. Quinta, indígena. Vocês têm 2 horas para falar a origem de vocês, tudo, e eu tenho que ficar calado e elogiando para divulgar durante 3 anos. Durante 3 anos. Uma vez por mês, 2 horas cada um de vocês aqui dentro, no meio do meu podcast, falando da origem, falando de tudo, e eu calado. O que vai acontecer? As pessoas que são daquela dele, ou todo show dele, ele vai ter que pôr alguém para ficar lá no meio do show, porque aí ninguém vai fugir. Ele começa o show, o show dele é 1h40, você vai ter 30 minutos, 20 minutos para falar um pouquinho. Afrodescendentes, quilombolas, os indígenas, povos originários, né, que hoje é povos originários. Sim. Então, cada um falando, você vai começar a dar visibilidade para eles. Agora, o que está fazendo para ele é tornando ele um político. É o que ele vai ser. Marcão, chegando ao final aqui do nosso Lex News de hoje, eu queria que você só esclarecesse para as pessoas que se trata de uma sentença de 1º grau, que cabe recurso, não é isso? Sim. E eu queria que você falasse o que você entende que seria... se for uma pena que não seja prestação de serviço como esse, que possivelmente isso não acontecerá, porque a nossa justiça é arcaica, o que você acredita que vai acontecer aí nas instâncias superiores para a gente finalizar esse nosso Lex News de hoje? Olha, como é uma sentença recorrível, e outra, ele está em liberdade. A gente sabe que liberdade aqui, eu tenho clientes meus que estão em liberdade desde 2010. Então, são 15 anos, está em liberdade. Um bom advogado, sabendo... fomentar, sabendo o pedido certo, ele vai fomentar. Outra, já houve uma sentença do Mendonça no STF que tirou todos os impedimentos contra eles. Então, automaticamente... Mas já teve algum recurso dele? Não, o que acontece? Houve, quando entraram com o processo contra ele, a juíza... Esse processo é de quando? Esse processo é de qual ano? É de 2023? 2022 também. O processo é de 2022. 2022. Logo que entraram, pediram uma liminar de suspensão de trabalho e suspensão de shows. O Mendonça... Não, ele tem que trabalhar, ele tem que continuar fazendo, ele tem que remoldar, tanto que a partir disso ele remoldou. Depois de 22 você não vai falar muita coisinha dele, porque ele também não ia ficar cometendo o mesmo erro, aí ia ser um crime continuado, né? Se estende pelo tempo. É um crime continuado, aí ele estava perdido. Aí ele mudou o perfil dele, continua sendo piadas horrorosas, que eu detesto, mas ele mudou. Mas por quê? Ela deu uma sentença, houve uma reclamação no Supremo, caiu no Mendonça, o Mendonça falou, não, ele tem o direito de trabalhar, só mudar, moldando o que ele está fazendo. Então o que vai sair? Vai cair no Mendonça. O Mendonça vai falar, calma aí, eu já dei a autorização dele trabalhar e ela tá... Que isso? Não, tá errada. E outra, ela tá usando uma lei que é posterior ao fato. Opa, ela não pode usar ela para aumentar. Então o que eu acho, essa pena deve diminuir, e diminuir bem, deve, se chegar muito aos 5, se chegar... Isso, se não for menor ainda, o extinto processo. Escuta o que eu estou te falando. Eu posso estar errado porque a comoção pública está muito grande. E como o Tribunal Social fomenta, que cria leis, quanto mais a sociedade está invocada, mais vai criando leis.
porque ela vai em cima dos políticos. E já tem partido político, o PL, querendo criar uma lei para evitar que aconteça isso de novo. Então, eu acredito, estou falando eu, doutor Marco Antônio, Marcão, por favor, tá? Eu acredito que essa lei, essa pena dele, deve diminuir em muito, quando chegar em Brasília, ou ser extinta. Escuta, porque ela usou uma lei para aumentar a pena que ela não podia usar. Ou então eles vão tirar esse aumento de pena da lei 14.532 de 23, que ela não pode retroagir, e ela que deu um terço a mais na pena para chegar a 8, eles vão tirar esse um terço. Se tirar um terço, vai chegar lá uns 4 e pouquinho. Chegando a 4 e pouquinho, provavelmente eles vão fazer alguma proposta para que ele cumpra em liberdade. Provavelmente. Senhoras e senhores, doutor Marco Antônio, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter feito esses comentários aí maravilhosos e nos esclarecendo essa situação, os limites da liberdade de expressão. Muito obrigado, viu, por ter vindo. Eu sei que eu sempre posso contar com você e quem ganha é a nossa sociedade que acompanha o nosso podcast, que já temos aí mais de 1.000 seguidores no Instagram, estamos aí para 500 inscritos aí no YouTube. A gente não está conseguindo fazer o nosso podcast com mais frequência pelo tanto de trabalho que a gente tem, mas aí sempre que a gente pode, a gente está vindo aqui com esse intuito de levar conteúdo jurídico para a nossa sociedade, sem falar de política, sem falar de nada que seja além do direito, que esse é o nosso grande objetivo. Muito obrigado, mais uma vez. Eu quero agradecer e já vou fazer uma cobrança aqui. Vamos fazer um do Pose, do Aruan. Ah, sim, vamos fazer. Porque isso também foi uma coisa assustadora. Vamos fazer. Assustadora. Agradeço a todos vocês, um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo. Até o próximo, estou aqui sempre.